pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre uma técnica muito importante para a saúde mental das pessoas. E para isso a gente trouxe uma entrevistada super especial aqui, a Meiriane, que é psicóloga, né, Meiriane? Isso. E a gente vai falar sobre uma técnica que é o yoga, ou yoga. Já é a primeira dúvida, né? Meiriane, Vamos fale um lá. pouquinho de você. Muito obrigada, né, pelo convite, por estar compondo um trabalho assim tão esclarecedor, tão importante, essencial, né, que é trazer informação para as pessoas, né, retirar esse véu aí da ignorância, né. Eu sou Meiriane Souza, sou psicóloga clínica, sou professora de yoga, sou terapeuta floral, trabalho com aromaterapia, com reiki, e o yoga entrou na minha vida, assim, né, como um presente, assim, na verdade, né? Mas vamos voltar e responder a pergunta de vocês. Yoga é uma palavra em sânscrito, tá? Uma palavra masculina. Então a gente usa o yoga, tá? Com Y. Yoga significa união, significa unir, atar. E o yoga a gente não pratica ele só quando está no tapetinho, quando está fazendo os asanas, que são as posturas, né, aquelas posturas bonitas e tal. O yoga é um estado, né? Então todas as vezes que vocês sentiram, né, união entre corpo, alma, mente, coração, que eu costumo dizer assim, vamos fazer um exercício, né? Pensa no momento mais feliz que você já teve da sua vida, né? Pensa aí. Esse momento, conseguiram pensar? Esse momento você estava em êxtase, né? Esse momento você estava completamente no tempo presente. Você não estava no futuro, você não estava no passado, não havia angústia, né? Você estava inteiro ali. Então, essa inteireza é o que o yoga faz a gente sentir. Então, esse estado de união é um estado que a gente vivencia ele por aí, muitas vezes. Sempre que a gente se sentia assim completamente unido, né? Mente, corpo, coração, é um estado então de yoga, tá? A gente costuma dizer. Existem duas maneiras das pessoas aprenderem o yoga. Ela pode aprender só como uma modalidade física, né? Que segundo assim os sábios yogis seria a mesma coisa que a gente for comer uma banana e comer a casca e jogar a banana fora, né? Então, o yoga que eu recomendo para você que está começando, que se interessa ou que tem curiosidade, busque um professor que vai te ensinar também a filosofia. Então, a gente tem a yoga da academia, que é só a prática física, e a gente tem o yoga dos estúdios, das escolas de yoga, que segue um modelo assim um pouco mais tradicional, que busca mesmo as raízes, né? Lá de onde tudo começou, que o yoga tem há mais de 2000 anos. Então, se a gente for assim, eu me encantei assim pelo yoga, pela grandeza que é a filosofia, pela complexidade. A gente vai pensar assim que muita coisa veio do yoga, né? Porque existe há mais de 2000 anos, né? Patanjali, né, que eu costumo falar que é, né, esse grande sábio, que ele organizou esses textos sagrados e ele criou então uma metodologia, né, vamos dizer assim, para apresentar para a gente o meio da gente se iluminar. O que é a iluminação? É aquilo que a gente almeja, que é aquele estado de felicidade, que é a ausência de sofrimento, que é aquele estado onde a gente tem um completo autodomínio, que a gente consegue enxergar o sofrimento de longe. Esse é o estado de iluminação, né? Que seria atingir samadhi, que seria atingir o estado de nirvana, né? Um estado assim de muita paz interior, de muito autodomínio, autocontrole, né? Porque é sonho, né? Você está falando e eu estou lembrando, Lívia, total do nosso vídeo sobre o estado de flow. Sim, Inclusive, sim. pessoal, se vocês não assistiram,
o vídeo sobre o estado de flow, fica a indicação. Ah, que legal. Porque a gente já gravou esse assunto e ficamos muito satisfeitos com o resultado, né? Porque às vezes a gente vem falar de doença, de transtornos, mas vamos falar de felicidade, vamos falar de coisas boas e como atingir isso, né? Muito legal. Com certeza. Então, o yoga, ele traz essa inteireza, né? Eu costumo falar que a gente nasce aqui, né? E aí a gente vai, por alguma razão, ou por muitas, né? Pela nossa história de vida, pelos traumas, pelas nossas dificuldades, a gente vai se distanciando, a gente vai ficando longe de quem a gente é, né? A gente vai fazendo isso aqui e a gente vai para uma periferia, a gente deixa o nosso centro de lado, a nossa essência. Então, o que o yoga faz? O yoga é a volta para casa. O yoga é a volta para esse lugar que a gente nunca deveria ter saído, né? Que é o nosso centro, que é a nossa essência. Toda a filosofia do yoga, todas as práticas, né? Elas vão te levar para dentro. Elas vão te levar para esse lugar que é onde reside nosso eu maior, né? Que é a nossa perfeição, a nossa inteligência, a nossa bondade, tudo que a gente tem de melhor. Né, isso me fez lembrar Jung, aquela frase que ele fala, né? Sim. Quem olha para fora sonha. Sim. Quem olha para dentro desperta, né? É bem esse processo que a gente quando olha muito para o outro, né? Sim. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Sim. Quando a gente olha muito para o outro, é o externo, e a gente não consegue lidar com as nossas questões. Né? Então, esse movimento E me fez lembrar também, Miriane, quando eu estava fazendo mestrado, eu não conseguia escrever. Eu parei e travei. E a minha irmã falou, vamos fazer yoga. Eu falei, eu não dou conta, eu não me vejo fazendo yoga, eu me vejo fazendo body combat, boxe, menos yoga, né? Lívia, tenta, né? E eu tentei, e consegui. Eu consegui escrever depois que eu fui para aula, depois que eu fiz aula, porque aí eu consegui fazer isso que você está falando, essa canalização, voltar para si, focar, respirar, trabalhava muito a respiração. Sim, sim. Depois de alguns meses eu tinha outro projeto de vida que era ser mãe, consegui engravidar. Olha, tanto é que eu fiz durante as minhas 2 gestações. Olha, eu fiz yoga durante as minhas 2 gestações. O que a gente tem que pensar é que as ciências, elas beberam ali na fonte do Vedanta, né? Que é a grande verdade ali da filosofia do yoga. Então, se a gente for pensar assim, por exemplo, quando a gente estuda Jung, quando a gente estuda Freud, quando a gente estuda os grandes filósofos, tem muito a ver com Vedanta, tem muito a ver com a filosofia, tem muito a ver com esse voltar para dentro, né? É tão antigo, né, e tão poderoso assim o ensino do yoga, que tem umas escrituras, né, uns textos sagrados, né, que dizem que Jesus passou pela Índia, aprendeu a meditar, né, e ele segue aí disseminando, né, o seu legado. Então a gente tem muita coisa, por exemplo, quando a gente vai ver as posturas do yoga, por exemplo, a gente acha que o yoga surgiu e as outras coisas foram, né, vindo depois e tal, mas tudo que a gente vê de pilates, de balé, de educação física, vieram do yoga, né, lá que tudo começa. Então todas as posturas do yoga, os asanas, né, eles são baseados ou nos elementos da natureza ou na postura dos animais. Então, a gente vai ter postura do gato, postura do cachorro, né? É difícil a gente ver um cachorro ou um gato com um problema na coluna, né? Então, a gente tem os estiramentos, né, do cachorro, do gato, exatamente, onde os sábios yogis ficavam lá observando, meditando, né? E na sua sabedoria trouxeram isso para a nossa vida. Os elementos da natureza também, então a gente tem postura da árvore, né? A gente tem lá postura do crocodilo, então a gente tem várias coisas muito legais. E por que é tão gostoso fazer yoga? Por que você conseguiu destravar? Porque todas as posturas elas são psicofísicas. A gente não tem nenhuma postura que é só física. Todas as posturas elas vão trabalhar o seu emocional, vão trabalhar o seu mental. Se eu estiver lá na academia, se eu estiver no Pilates, se eu estiver em outro lugar, eu consigo fazer um exercício conversando, pensando o que eu vou comer depois, que mensagem que eu vou responder depois. No yoga, não. Você tem que ter uma presença, senão você desmonta e não faz.
Aí a Lívia falou, mas eu achei que não fosse para mim, que eu sou muito agitada, que eu sou muito não sei o quê. Exatamente, é para os mais agitados, né? Porque vai fazer esse centramento da pessoa, vai fazer, né? Desacelerar, foco, né? Exatamente. Desacelerar para depois. E todas as posturas do yoga, né? A gente tem várias, todas elas vão te preparar para uma única postura, que é a postura da meditação. Que é você conseguir ficar meditando por mais tempo possível, sem que as dores desse corpo interfiram na mente, porque aí a gente só lida com as dores da mente, né, com a perturbação mental, e não com as dores e a perturbação do corpo físico. E o centro do yoga também é te ensinar a respirar. A respiração, ela controla as nossas emoções, ela melhora o nosso sistema imunológico, ela aumenta o nosso discernimento, concentração, clareza mental, assim. Então, eu cheguei no yoga, né, como aluna, assim, depois já de ser psicóloga, fazia terapia, um monte de tempo. E o yoga foi, assim, uma bênção para mim, assim. Falei, gente, é aqui que eu quero ficar, sabe? Aquele lugar, aquele tapetinho, aquela música. Nossa, eu me senti muito bem ali, né? E aquilo foi trazendo uma calma, uma paz interior, uma paz até incomum, que eu não sentia em outros lugares. Por quê? Porque ali eu estava presente o tempo todo. Eu precisava estar presente, eu precisava de algo que me reeducasse, né? E o yoga fez esse papel. E aí eu falei, nossa, preciso levar isso aqui para a clínica. Ai, mas um psicólogo que dá aula de yoga, como é que vai ser isso? Não sei o quê. Aí eu descobri a yoga terapia, estudando mais. Então a yoga terapia, ela vai trabalhar o indivíduo, né? Normalmente as aulas são individuais e a gente vai trabalhar as necessidades. Então, por exemplo, né? Se ela chega para mim com uma queixa, fala, nossa, eu tô muito voada, eu tô muito distraída, eu preciso melhorar a minha atenção, minha concentração. O que eu vou montar uma aula para ela com técnicas respiratórias, porque a gente tem várias que são os pranayamas. Então eu vou montar algumas técnicas para trazer ela para o momento presente, no sentido assim de melhorar essa concentração. Vou fazer com que eu vou trazer posturas de aterramento para ela, né? Porque no yoga a gente tem que ter presença, não tem corpo mole, não tem corpo rígido. Então, o tempo todo você é induzido a achar o equilíbrio. Então, por exemplo, se eu vou dar uma aula para você, então eu vou falar, ó, aterra seus pés no chão, como se fossem garras. Abre seus pés. Abre, se a gente estiver no chão, pés e mãos, abre as suas mãos, como se fossem garras. Então, são coisas de trazer você, sabe, para um aterramento, assim. Então, vocês vão perguntando. E é interessante quando ela falou isso, Érida, porque a gente estava querendo fazer a prática, né? Sim. E eu comentei com ela do acidente, né? Se ela podia pensar numa técnica em que eu pudesse fazer. E ela falou que uma das teorias do yoga é a não violência? Então, é Patanjali, né, que criou e organizou tudo isso. Ele criou também um código moral e ético para a gente seguir. Importante, o yoga não é religião, tá, gente? Sim. Não é religião, não tem nada a ver. Existe um culto e um respeito pelos deuses que trouxeram o yoga pra gente, né, como uma forma de honrar, mas não é religião, é uma filosofia, tá? E aí, Patanjali diz o seguinte, né, o primeiro dos yamas são yamas e niyamas. Yama significa tudo aquilo que eu devo deixar morrer em mim. E os niyamas, tudo aquilo que eu devo cultivar em mim, deixar florescer. Então a gente tem, por exemplo, o primeiro yama, que rege esse código moral e ético do yoga, é a não violência, tá? Então quando você me falou, eu disse assim, Lívia, nós vamos no seu tempo, o yoga é para todos, e a postura que eu te ensinar, ela vai ter um grau que serve para você. Então a primeira coisa, seja gentil com o seu corpo, seja amoroso, seja cuidadoso, isso, porque nós somos muito violentos com a gente mesmo, né? Com o nosso tempo, com as nossas metas, com as nossas exigências, né? Nós somos uma gracinha com as pessoas, né? Estamos tentando aí, né? Ser gentil, ser não sei o quê.
Ai, mas quando a gente é com a gente gente. mesma, a gente se julga, a gente se Sim. obriga. Então, o yoga é uma grande ferramenta, acima de tudo, de autoconhecimento. Então, você vai ter, para mim, eu acho fantástico, porque você vai ter um combo, né? Um combo de atividade física, de autoconhecimento, de autopercepção, de autoconsciência, Uhum. porque aí, às vezes você vê muito, sabe, o aluno ali, de repente ele forçando, sabe? E aí, você vai se machucar. Não, mas eu quero fazer igual a você. Não, mas quanto tempo eu tô fazendo? Você acabou de começar. Sim. Vamos ser gentil com você. Tá ótimo assim. Você não se contenta com as pequenas conquistas? Né? E aí ele começa a levar aquilo para a vida dele. Porque ali no tapetinho, a gente é igualzinho lá fora. Entendeu? O mesmo comportamento que eu tenho ali, eu vou reproduzir isso lá fora. Então, assim, você lê. Aí é uma leitura de um corpo, Uhum. né? Não mais uma leitura da mente, né? A gente até lê o corpo no consultório, né? Na clínica, mas ali é um conjunto, assim, de coisas, sabe? É muito Uhum. interessante. Meriane, várias dicas, né? Tô aqui assim, Sim. empolgada. Pessoal, tô gostando, aproveita para curtir, para se inscrever no canal. Meriane, tô gostando muito da sua fala, porque eu Hum, acho que ela está resumindo muito bem a complexidade. Eu tô admitindo aqui que eu não conhecia, com esse grau, sabe? E fiquei sim, muito interessada, muito legal, porque eu realmente não sabia que seria possível alcançar e conquistar isso tudo, né? Como sim. você diz, é um trabalho que mexe com a mente, que mexe com o físico, Uhum, e sim, que mais do que isso tem uma filosofia, né? Uma sim, ciência, algo que foi construído aí, que tem sim, benefícios não para pessoas específicas, mas para todos, né? Quando você falou que sim, a com yoga certeza. o, né? É, O o yoga yoga. é para Sim, todos, sim, isso é muito legal e até corrobora a nossa proposta aqui hoje, né? De trazer Sim. uma técnica que seja realmente acessível a todos, né? sim. É. Ah, e o que que você precisa para fazer o yoga? Você precisa do seu tapetinho. Você precisa ou do seu tapetinho, ou da sua toalha, ou de uma canga e da sua vontade. É só isso que E você quanto precisa. E tempo, assim, para de um começar, ou não tem uma pontinho. regra? Você fala de De- prática, sim, que assim, deveria? Olha, eu acredito que 10 minutos, 15 10 minutos para minutos. quem está começando, né? Uma coisa muito importante, né? Vocês vão achar muitos vídeos disponíveis, yoga para iniciantes, Aham. né? Depois, em algum momento, se a gente tiver oportunidade, vamos produzir, né, esse Sim. conteúdo. Eu vou adorar dar dicas para vocês. Mas de primeira mão, assim, tenha sempre em mente, assim, o yoga não vai fazer você sentir dor. O yoga não vai ser violento com você. É lógico que tem uma parte do yoga que vai falar para você que você precisa ter firmeza, né? Ter tapas, né? Em sânscrito, que significa autodisciplina. Então, se você está fazendo ali, dê o seu melhor, né? Então, assim, que você possa ter ali um corpo nem tão rígido que te cause dor e nem tão fraco que não te faça estar ali na prática, com toda a sua Sim. presença, né? Aproveitando o melhor, assim, da sua Eu performance. fiquei, eu fiquei curiosa Eu só com tenho uma uma dúvida coisa. também. Ah, Por que o tapete? Qual que é a relação? Não tá. pode ser diretamente com o Ele chão, seria com a grama? o tapetinho, ele passa a ser um seu amigo, assim, né? Ele passa a ser o testemunho das suas lutas, das suas vitórias, das suas conquistas, do seu dia a dia, porque ele passa a ter um registro. É como se você criasse, então, uma egrégora, né? Então, aquele tapete, naquele lugar, naquele horário, seria bem interessante, viu, pessoal? Você quer começar? Precisa de incenso? Não, não precisa de incenso. Precisa de alguma música indiana? A princípio não precisa, apesar de que os mantras védicos, eles são cânticos sagrados, eles, né, trabalham muito a vibração, né, do lugar. Uhum. Porém, não é necessário. Mas o tapetinho, ele é primeiro que ele é antiderrapante, né? Então você vai estar seguro ali, né, em Ah, cima, né? tá. Ele é de um EVA mais grosso e tal. Mas se você não tiver o tapetinho, você pode começar assim mesmo, uma toalha, né? Você vai transpirar em alguns momentos, então é importante assim esse tapetinho ser de uso individual. É como se fosse seu kimono, assim, lá no judô, Ah, sabe? sim, Uma aham. roupa, assim. Ah, que roupa que eu vou estar?
sempre uma roupa confortável, tá? Sim. Descalço, tá? Porque a gente utiliza muito esses pés, então a gente não faz yoga de meia. Então é muito importante que esses pés estejam bem aterrados ali, né? A gente trabalha muito com essa conexão isso, do com essa indivíduo conexão com a com a terra. terra. Com a terra, exatamente. Já é. Exatamente. Mariana, eu queria te perguntar, você quer finalizar? Não. Eu queria te perguntar se tem a pessoa que está iniciando, ela tem que necessariamente procurar um profissional ou ela pode, igual você citou os vídeos, começar por conta própria? Ela pode começar por conta própria, tem muita gente boa, tem muito material bacana, assim, na internet. Só tomando esses cuidados, né, de você não forçar, começa por posturas fáceis, né, lá a gente vai encontrar nos vídeos, assim, graus, né, para iniciante, para avançado. Então, não vá querer fazer uma coisa que possa ser perigoso para você, né? Eu vou fazer uma invertida, sozinho, não faça, né? Você pode fazer algo errado, te lesar, te machucar, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Assim, a princípio. E o que a gente mais precisa é desse esforço, dessa vontade, de falar, não, eu vou começar com 10 minutinhos, vou começar com 15, depois eu vou ampliando. E à medida que você for tendo intimidade, você pode buscar um professor, ou você pode buscar um professor de cara também. A gente busca professor de tanta coisa, né? Por que não pode buscar de cara também um professor de yoga, né? Falar, eu quero aprender isso, né? Eu quero aprender essa técnica, e aí você vai ser conduzido, né? Porque o professor, ele vai trabalhar em cima da sua queixa, né? Da sua subjetividade. A vantagem é essa, né? Como aconteceu comigo. Quando eu procurei a professora, a princípio, foi para trabalhar minha ansiedade, para eu conseguir. Então, na internet você pode fazer, mas o professor não está ali para te orientar. Agora, quando você procura um profissional, ele vai trabalhar em cima da sua demanda, né? E as correções das posturas, elas são fundamentais. Qual que é a diferença? Às vezes você está fazendo pela internet, também tem as aulas online, né? Que os professores também fazem as correções. Porque às vezes, assim, um braço, uma mão, um jeito, né? Um posicionamento muda toda a postura, pode não te causar lesão, né? Então é super bacana também a gente pensar sobre isso. Sim. Falando nisso, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todos os contatos da Meriane, né, Meriane? Se o pessoal precisar de alguma ajuda, quiser seus serviços, né? No Instagram, eu converso, posto bastante lá, conteúdo, interajo com o pessoal também no direct, né? Enfim, assim, o yoga precisa chegar a mais e mais número de pessoas, né? Porque é uma maravilha, assim, os benefícios são inúmeros. A gente pode fazer aqui também uma técnica de respiração, né, se vocês quiserem, para o pessoal, né, que está nos assistindo, quiser praticar com a gente, ela não tem contraindicação. Os pranayamas, as técnicas de respiração, cada uma delas tem uma finalidade. Então, eu tenho uma prova, eu tenho uma palestra para dar, eu preciso, né, estar com a cabeça a mais, tenho que escrever. Então, eu preciso estar com mais clareza mental. Então, a gente tem uma para ansiedade, a gente tem uma para insônia, a gente tem várias. Vamos fazer uma de ansiedade? Vamos! Gostei da palestra lá. Da palestra. Insônia, tá. Vamos fazer uma de que não tem contraindicação, né? Vamos fazer a respiração coronária, que ela é muito bacana. Se caso, enquanto a gente estiver fazendo e você ficar um pouquinho tonto, você também aí de casa ficar um pouquinho tonto, é só colocar o queixo aqui embaixo, esperar um pouquinho e depois vai ficar tudo bem. Que a gente aumenta a oxigenação cerebral enquanto isso, tá bom? Então a gente vai começar assim, o início do início, tá? Porque depois você sozinho pode ir aumentando esse número, tá? Então a gente vai inspirar numa vez e a gente vai exalar no dobro, tá? Uma coisa muito importante é toda e qualquer respiração do yoga, o que o yoga me trouxe assim de mais forte, né? Toda e qualquer respiração ela deve ser pelas narinas, entrada e saída de ar. Não tem respiração pela boca, tá? Se você está respirando pela boca, você está mais ansioso. Se você está respirando pela boca, você está perdendo seu prana, que é a sua energia vital. Você está propenso a ter doenças, a rebaixar o seu sistema imunológico. Então, toda e qualquer respiração deve ser entrada e saída de ar pelas narinas, a menos que você
esteja passando por alguma doença, alguma dificuldade, nariz entupido, se tem desvio de septo, né? E se tiver também, a gente recomenda que você corrija o quanto antes, né? Porque é vital, tá? Então, vamos lá. Então, você vai relaxar os seus ombros, né? Deixa os seus braços descansando aí. Relaxa os seus ombros, coluna reta. Essa coluna é muito importante, que ela esteja reta. Toda a nossa saúde, prana e energia vital passa por ela. Então, a gente vai inalar em 2 tempos. 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. Inala, 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. Inala, 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inala, 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. De novo. Inala, 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. Inala, 1, 2, segura. Exala, 1, 2, 3, 4. Alguém ficou torto? Não, tá Não. tudo bem. Ok. O que vocês sentiram? Como é que vocês estão agora? Ai, uma sensação mais tranquila, assim, de realmente de relaxamento. De paz? Sim. Então, essa respiração, ela é para ansiedade, ela é muito indicada para pessoas cardíacas, hipertensas, para pessoas muito aceleradas. E depois você vai poder, à medida que você praticar com facilidade, esse número 2 e 4, você pode ir aumentando por conta. 3 e 6, se você já tem, assim, bastante experiência com cardio, né? Se você já é uma pessoa praticante de alguma atividade. Então, você já pode até começar 3 e 4, 3 e 6, 4 e 8, 5 e 10, 6 e 12. Então, a regra é, inala num tempo, segura, exala no dobro do tempo. O dobro do Certo. Sempre isso. Então, é uma inspiração excelente para a gente fazer antes de prova, antes de dar uma palestra. Ah, você vai encontrar com alguém, você precisa decidir alguma coisa, tá faltando. Porque o que é que acontece, né? Primeiro, que a mente mente. Nós não somos a nossa mente. Para mim, esse foi o maior ensino do yoga. Então, a mente mente, a gente produz uma média de 80 mil pensamentos por dia. 95% desses pensamentos são improdutivos, não servem para nada. Eles são negativos, autossabotadores, são fantasiosos. Então, pensa como que é que a gente fica, né? Então, você, assim como nós não somos o nosso estômago, essa mão, essa cabeça, nós também não somos a nossa mente. Então, o que o yoga vai fazer com você ao longo do tempo, quando você vai entendendo a filosofia e tudo mais? Ele vai fazer com que você seja um observador de você mesmo. Tipo assim, então você vai estar lá na sua casa, por exemplo, né, Lívia? Tipo, ai, nossa, então acho que amanhã eu vou chegar lá e o pneu do carro vai estar furado, que não sei o quê, sei lá, nossa, eu preciso sair de casa a tempo. E aí vai começar, sei lá, uma série de coisas, de pensamentos que vão começar a te sabotar, né? Que vão começar, é aquele pensamento que puxa outro pensamento, né? Os sábios yogis descrevem a nossa mente como se fosse um bando de macacos gritando na floresta. Para mim é perfeita essa definição. Muito né? Porque um puxa o rabinho do outro, outro grita, o Aham. outro não sei o quê. Então essa mente tagarela o tempo todo. Aquele dia que a gente ia gravar o vídeo, lembra que eu comentei com vocês, né? Sim. É bem esses macacos, Sim, aquela tagarelice. tagarelice mesmo, não vai dar Tagarelice certo, não vai dar certo. sem produtividade, sem ter um propósito. Sim. Né? E tem uma história, não sei como é que tá o nosso tempo aí, né? Que tem muitas histórias para contar. já. Ok. Então, só para a gente... vou contar essa história e depois, né, abre para vocês fizerem alguma pergunta, né? Então, assim, para mim essa explicação foi muito válida, né? Que é
a história que diz o seguinte, né? Isso tem nos ensinos das escrituras sagradas do yoga, né? Um sábio yoga contou, descrevendo a nossa mente da seguinte maneira. Então, nós temos uma carruagem, temos os cavalos, temos um cocheiro, lá dentro tem um passageiro especial, que comunica com esse cocheiro por uma janelinha, assim. E aí, quem é esse cocheiro? Somos nós, nosso corpo. Quem é esse passageiro especial? Nossa alma, nosso espírito, nosso ser imortal. Quem são os cavalos? Nossa mente. E os instintos? São os fabricantes dos desejos, né? E aí, qual que é a nossa luta? Então, nós estamos aqui nessa terra, né? Ali na carruagem, né? Governando esse corpo, tentando pelo menos, né? Sim. E aí, e os cavalos? Eles são selvagens, esqueci de dizer. Eles querem ser domados? Eles, o que esses cavalos querem? Né? Eles mesmos têm o domínio. Então, eles querem comer, eles querem dormir e eles querem não estar sozinhos. Eles vão nos levar o tempo todo para isso. E quem é esse passageiro especial? Esse passageiro especial, ele precisa ser conduzido nessa existência, que ele é o detentor, assim, da nossa missão, do nosso propósito, do grande motivo que a gente está aqui, né? Evoluir, se iluminar, né? Sair das nossas sombras, alcançar a luz. E aí, o que acontece com esse passageiro? Ele tenta falar com a gente, mas é que o cocheiro tá tão ocupado com os cavalos que, ó, nem escuta, nem olha para trás. De vez em quando, dá uma olhadinha, fala, tá, vou mais devagar, vou não sei o quê, E aí, é isso. Então, o nosso trabalho é domar essa mente. E achei essa história muito interessante, assim. Nossa, fantástica, fantástica. Palpável, né? Pra gente entender como que a gente dá conta disso tudo, né? Disso Nossa, tudo. que é Na hora essa que ela falou mente, dos né? cavalos que não querem ficar sozinhos, eu lembrei do vídeo da dependência emocional, né? Sim. Que a pessoa não quer ficar sozinha, ela quer estar com alguém. Então, onde cria-se essa dependência. Nossa, muito bom, muito bom E mesmo. não sei se vocês tiverem mais alguma dúvida, sim. Então, o yoga ele pode ser feito individualmente, que é o caso que eu faço, trabalho individual, né, com a yoga terapia. Ele pode ser em grupo, né? A gente tem hoje vários tipos de yoga, né, que vocês tinham também me perguntado. A gente tem o Hatha Yoga, que é o yoga clássico, né, que é esse que é da minha formação. Todos os outros vêm a partir do Hatha Yoga. A gente tem o Aerial Yoga, que é o yoga no tecido. A gente tem o Ashtanga Yoga, que é um yoga assim, que obedece muito essa parte, ele é mais rápido, né? Ele obedece mais esse flow, assim. E a gente tem também Power Yoga, e aí vai tendo as ramificações, né? Mas tem para todos os gostos. Eu quero uma coisa assim, um pouco mais tranquila, quero uma coisa que trabalha mais o aeróbico. Então a gente tem também dentro do yoga. E todos têm o mesmo objetivo, né? Te ensinar a filosofia, te ensinar a meditar, te ensinar a conhecer seu corpo. Então os benefícios, assim, eles são vários, né? Então você vai ter uma musculatura, você vai construir músculos, você vai ter uma musculatura mais rígida, um corpo mais harmônico, ele ajuda no emagrecimento, porque ele reduz o estresse, reduz a ansiedade, consequentemente, a gente lida melhor, né, com a comida, ele melhora a nossa digestão, porque tem postura, por exemplo, que trabalha todos os nossos sistemas ao mesmo tempo, o sistema endócrino, o sistema circulatório, o sistema digestivo. Ele reduz também, aumenta o nosso equilíbrio, né, interno e externo, porque reduz o número de quedas, você trabalha, né, um pouco mais essa noção corporal, melhora a concentração, a memória, porque aumenta muito a oxigenação cerebral na maioria das práticas que você faz, traz uma paz interior que você não cultiva ela normalmente, então ele vai te desenvolver isso, né? E melhora o estresse, o sistema imunológico. Então é assim, só coisa boa. Muito bom, né? Nós estamos aqui, né? Encantadas. E vocês aí? Gostaram? Divulguem com seus amigos, se inscrevam no canal, compartilhem, que são dicas fantásticas.
para nossa qualidade de vida, para o nosso autocuidado, Isso né? mesmo, autoconhecimento. Meriane, gratidão por essa aula. Que é isso, gente? Quanto aprendizado. Gratidão, Muito bom gente. mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de coisa boa. Com pessoas, né, que estão aí somando para o mundo. Que bom. Exato. Pessoal, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir, né? Bora. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.